A paz do Senhor! Tudo bem, crianças lindas? Eu estou aqui para mais uma videoaula com vocês. Eu sou a Tia Lu, para quem me conhece, para quem não me conhece, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês para nós podermos compartilhar mais uma vez as histórias de amor, de aventura, de declaração desse Deus tão lindo que estão aqui na Bíblia Sagrada. Nós vamos começar a nossa videoaula, como em todas as vezes, orando, e a oração é falar com Deus sobre a nossa sinceridade. Você pode falar com Deus sobre todos os assuntos, porque Ele tem sempre o interesse de te ouvir e de me ouvir, e Ele acha linda a nossa voz, tá bom? Bora lá falar com Deus? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos e engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso consolador, o nosso abrigo, o nosso amigo, o nosso protetor, quem nos livra dos perigos, quem nos livra dos homens e mulheres malvadas, quem nos livra de cairmos e fazermos dodóis muito grandes. O Senhor é muito mais alto do que qualquer prédio que nós já podemos ter visto. O Senhor enxerga através das paredes, pode atravessar as paredes. O Senhor pode voar, o Senhor pode saber de todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que ainda irão acontecer. Não existe ninguém que pode te vencer nunca, ninguém nunca te venceu, nem vai vencer, porque o Senhor é o dono do poder, o dono da vitória, e nós nos sentimos muito seguros nos teus braços de amor e de cuidado. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de conhecer mais uma história acerca daquilo que o Senhor já fez e ainda pode fazer. Fica conosco todos os dias em nome de Jesus e abençoa a nossa aula em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Nós vamos começar então cantando, né, como sempre, um corinho que diz respeito à nossa aula para depois nós, partirmos para a história, tá bom? E o corinho é assim, ó. Vem desfrutar do amor do Pai, você e a sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém? Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma família abençoada, uma família cheia da presença dEle, uma família cheia das estratégias dEle, uma família que tem o conhecimento da palavra dEle. Eu gostaria de começar contando para vocês a história deste livro encantador, que quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, que é a Bíblia Sagrada, e a história está no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 11, e nos diz assim, né, a palavra de Deus sobre José. José era o filho de Jacó, foi o filho de Jacó. Jacó teve mais 11 filhos fora ele. Ao total, ele teve 12 filhos, 10 mais 2. Vocês acreditam? Quanto filho? É porque naquela época, na cultura dos judeus, os homens podiam se casar com mais do que uma esposa. Podiam ter quantas esposas eles quisessem. Era permitido, era costume, era cultura, né, deles, e estava tudo certo para as esposas, estava tudo certo para eles. Então, eles tinham várias esposas, por isso também acabavam tendo vários filhos. José era filho da esposa que Jacó mais amava, que era Raquel. José, junto com Benjamim, eram os únicos 2 filhos da esposa que Jacó mais amava. Por isso, José, ele era o preferido de Jacó, porque ele foi o primeiro filho da esposa que ele amava. Porque as outras esposas ele tinha por ter, assim, sabe?
Então, mas José tinha um mau costume terrível, aqui para nós, sabe? De fuxicar um pouquinho. E ele ficava cuidando do rebanho, das ovelhas do seu pai, junto com os filhos de uma das esposas do seu pai, a Bila, né, filhos da Bila. E aí ele ficava assim, ó, bisoiando crianças, vocês acreditam? O comportamento dos seus irmãos que gostavam de fazer uma coisinha errada aqui e ali, e ele, ó, ia correndo e, ó, contava no ouvidinho do pai dele, o Jacó. E por conta deste posicionamento dele, de fuxicar, né, de ficar, ó, bisoiando seus irmãos e fuxicar para o pai, e também porque os irmãos perceberam que o pai amava mais ele, né, tratava melhor ele do que os outros, eles tinham uma briga, sabe, constante entre eles. Eles não conseguiam falar com eles, com José, amigavelmente. Um dia, Jacó, o pai deles todos, até mandou fazer uma túnica assim, que era uma espécie de uma camiseta bem grandona, bem colorida, bem diferente para José usar. E naquela época, lá nos judeus, era muito difícil crianças colorir túnica, colorir roupa, tecidos. Então eles ficaram assim, nossa, por que José tem essa túnica e a gente não? Por que ele é melhor do que a gente? Aí o que aconteceu? Eles ficaram com tanto ciúmes e com tanta raiva do posicionamento de fuxiquinho de José que eles sempre ficavam com provocação entre si. Mas José, apesar desse mau comportamento dele, ele tinha, assim, um chamado, né, um particular com Deus. Ele tinha uma promessa de Deus. E um dia, Deus quis mostrar para ele o valor dele, Deus quis mostrar o que ele queria fazer na vida de José. E aí José sonhou que, enquanto ele estava no campo com os seus irmãos, ele sonhou que eles colhiam 12 molhos assim, 12 massinhos de trigo, sabe? Eles colhiam assim, e aí, de repente, sabe, vários massinhos de trigo, 12. De repente, todos esses massinhos de trigo, 11 massinhos de trigo, se prostravam assim, ó, diante dele. Só o de José ficava em pé e todos os outros 11, ó, digamos assim, se prostravam assim, ó, ficavam assim, deitadinhos, e José assim, ó, em pé. Aí, um dia, né, eles estavam lá sentadinhos na mesa, a Bíblia não diz que eles estavam na mesa, né, mas eu estou imaginando. E aí José falou assim, né, naturalmente, eu sonhei que nós estávamos colhendo os trigos e de repente 11 molinhos de trigo se prostraram diante de mim, que era um molinho, o único molinho ficou em pé. Aí os irmãos, lá vem você. Ai, só o que me faltava, além de fofoqueiro, tá querendo falar que nós vamos servir você? Me poupa, José, para de se achar o tal, bam, tal. E saíram, né? Aí, só que teve outro dia que ele teve outro sonho. E ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam, né? Se dobravam assim diante dele. Aí eles estavam todos lá junto em família, a mãe dele, o pai dele, a mãe dele e o pai dele não, a esposa de José, que a mãe dele já havia morrido nessa época. E o pai e os 11 irmãos, né? Aí ele contou assim livremente. Sabe, naturalmente, mas também eu acho que com uma pontinha de querer provocar. Talvez, não sei, a Bíblia não relata isso. Eu tô só imaginando. Nossa, eu sonhei, sabe, que a lua, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam, se prostravam diante de mim, que era a única que ficava em pé. Aí a esposa de José falou assim, esse menino é muito abusado, né? Pensou. Você tá querendo dizer que eu e seu pai vamos te servir? Se enxerga, menino. Não falou com essas palavras, né? Eu que tô falando. Aí passou.
José entendeu que Deus, Jacó, né, o pai de José, entendeu que Deus estava mostrando que tinha um particular, que tinha um propósito, que tinha algo para fazer através da vida de José. Mas ele não falou nada porque também para já não criar mais intriga entre os irmãos. E é até aqui o capítulo 11. O que a tia Lu quer falar com isso? Meu Deus, não entendi nada, tia Lu. Peraí, que a tia Lu vai explicar. O que a tia Lu quer dizer é que se na família tem Jesus, se na família tem comunhão com Deus, tem alegria sim. Se Deus está presente na nossa família, se Jesus está presente na nossa família, tem cumplicidade sim, tem amizade sim, tem momentos muito gostosos, muito agradáveis, mas família perfeita, que nunca briga, que só sorri, que tudo é lindo, que nada sai do lugar, que nada quebra, que não tem nenhuma briga, é só em comercial de margarina, gente, ou em filme. E olhe lá, porque família na vida real, uma hora ou outra, seres humanos se desentendem. Uma hora ou outra, um fica com ciúmes do outro. Uma hora ou outra, um entende o que o outro fez errado. Uma hora ou outra, um quer mais a atenção do pai do que o outro. E aí vem o inimigo também, né? Jogando nos pensamentos que o pai gosta mais de um irmão do que do outro e não sei o que, não sei o que lá. O que a tia Lu quer dizer é que Deus nos dá a capacidade de nós superarmos essa falha da gente, né? Essa necessidade de atenção demais, essa necessidade às vezes de competir, essa necessidade às vezes de brigar, de querer mostrar que você é melhor ou de querer mostrar que você merece mais atenção. Deus nos dá habilidades para lutar contra isso e só o Senhor, nosso Deus, pode nos dá aquilo que a gente procura em outros seres humanos às vezes. Só o Senhor tem a atenção disponível em tempo todo, só o Senhor pode preencher o nosso coração por inteiro e nos dar a felicidade verdadeira em tempo integral, né, em todo o tempo. Só o Senhor está disponível para ouvir a nossa voz o tempo todo. Que Deus, somente Deus é perfeito. A tia Lu quer te dizer com toda a sinceridade que todos os seres humanos, eles passam por momentos que ficam tristes, eles passam por momentos em que se sentem mal, que não estão emocionalmente muito bem. Todos os seres humanos, né, às vezes desacreditam de si mesmos, mas para isso é que nós contamos com esse doce e maravilhoso amigo. Tudo isso é normal, nada disso é vergonhoso. Deus não nos julga segundo os nossos conflitos, segundo as nossas inseguranças, segundo os nossos erros. Ele está sempre de braços abertos, sempre, sempre assim, ó, esperando você e eu vir nos abraçar, se deixar ser abraçado por ele, se deixar ser cuidado por ele, se deixar ser envolvido por ele, porque quanto mais a gente passa tempo na presença dele, mais ele faz a gente ver que às vezes a atitude do nosso irmão não foi de propósito, às vezes o nosso irmão nos feriu e nem sabe. Na dúvida, se você não sabe se o seu irmão, sua irmã, o seu pai, sua mãe quis te ferir, quis te prejudicar, na dúvida, apenas pense assim, talvez ele não tenha feito ou ela não tenha feito de propósito. Talvez tenha sido sem querer. Então, na dúvida, perdoe. E mesmo que Deus permita você constatar, né, verificar, confirmar que a pessoa te feriu por querer, perdoe, porque o perdão nos permite estar bem pertinho de Deus. O perdão nos permite ser abraçados de uma forma especial por Deus e nos permite voar nas asas desse Rei grandioso. Então, o que eu quero te dizer é que se na sua família, no momento tem alguma briga, tem algum desentendimento, não se desespere, não pense que Deus não está presente. Deus está presente e é Ele quem assegura que todas as coisas voltem para os seus devidos lugares.
chama a ajuda de Deus para acabar com a briga, para acabar com o mal entendimento, para estabelecer a paz novamente, para ajudar vocês a se ajustarem, a viver o que Ele sonhou para vocês enquanto família, que é assim que a tia Lu faz também, tá bom? A gente não é bonecos, nós não somos bonecos, né? Nós não somos atores e atrizes, né? Na vida real a gente tem dia que chora, tem dia que briga, mas depois vai lá e pede perdão, reconhece o seu erro, porque o Espírito Santo vem e fala com você, né? E porque, lembra que a tia Lu falou em alguma videoaula aí que o segredo da santidade é a humildade? Então precisa ter humildade. Se alguém fez alguma coisa contra você, um segredinho maravilhoso que tem na Bíblia é que, mesmo que você não tenha provocado essa pessoa, você pode pedir perdão. Mesmo que você não tenha feito nada, que a pessoa tenha feito mal para você. Porque assim você liberta pessoas e se liberta também para viver o melhor de Deus na sua vida. Perdoar não é concordar. Não é dizer, tá certo o que ele fez, eu concordo. É entregar nas mãos do Senhor, porque só Deus pode julgar com justiça. Porque só Deus viu a verdade, sabe da verdade, e com Deus não existe mal entendido. Amém? Eu quero finalizar já a nossa videoaula de hoje com o versículo que está em Jeremias 29:11, que diz assim, é Deus falando pra gente, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de bem e não de mal, para que eu possa proporcionar a vocês o que vocês esperam. Então, os seus sonhos, aquilo que Deus revelou que vai fazer, que não prejudica outras pessoas, né, que não fere outras pessoas, que não tira o direito de outras pessoas, Ele irá fazer no tempo certo. E mesmo que eu e você às vezes nos achemos tão feinhos, né, nas nossas atitudes, às vezes a gente fica nervoso e age de repente, mas mesmo assim Deus continua olhando lá do céu para mim, para você e dizendo, meu filhinho, minha filhinha que eu tanto amo, que eu confio, eu quero fazer isso e aquilo com ela, com ele, através dela, através dele. Então vamos lutar para viver os sonhos de Deus para nós, tá bom? Eu desde já agradeço a vocês. A sua família tem Jesus sim. E se ela não tem, chama Jesus para sua família, porque ele pode fazer você desfrutar o melhor que ele tem para sua família. Brigas são normais de vez em quando, mas Deus é aquele que dissipa as trevas, faz as trevas, partirem em retirada, porque ele é o sol da justiça e ele ilumina em todos os lugares, tá bom? Eu deixo meu beijinho e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!